Meus amigos, eu vejo muita gente falando em projeto nacional de desenvolvimento nas redes sociais. No Facebook, no Twitter, no Instagram. Vejo muita gente falando sobre PND. E até mesmo no YouTube. Agora, para se falar de PND, a gente precisa falar de três coisas muito importantes. A primeira, que a gente tem que ter um conhecimento sobre trabalhismo. Não dá para falar de PND sem conhecer a história do trabalhismo. Me desculpem vocês aí, tem gente com muita boa vontade, mas não conhece a história de Abdias Nascimento, não conhecem a obra. Eu não estou dizendo ler toda a obra porque é uma coisa complexa, eu sei disso, mas precisamos saber a contribuição de Darcy Ribeiro, a contribuição de Alberto Pasqualini, a contribuição de Getúlio Vargas. Se nós não conhecermos a história, a história das nossas lideranças, conhecer o que é um projeto proposto pelo Jango, o projeto da reforma de bases, se nós não conhecermos essa história, o PND fica capenga, ele precisa disso. O PND não é um projeto só de reestruturação da macroeconômico do Brasil. Isso não é o PND que nós defendemos. Nós defendemos um PND que nos dê um desenvolvimento não só econômico, mas também social, educacional principalmente, que é a bandeira do PDT, que é a bandeira do trabalhismo. No plano de fundo de tudo, nós defendemos a educação como o caminho de salvação da sociedade. Aí eu vejo o sujeito dizer que não vamos falar de questões aí, essas questões tipo a tragédia que aconteceu agora na favela do Jacarezinho, porque se depois que a gente ganhar a eleição, isso é uma questão que o PND vai se resolver. Não, isso é uma questão que a gente tem que falar agora. As questões humanas, as questões dos grupos, são questões humanas que o PDT, que o trabalhismo sempre absorveu. Você não sabe, talvez, mas o PDT foi o primeiro partido a ter um movimento negro na figura de uma grande liderança chamada Abdias Nascimento, K.O. Se você não sabe, o PDT é vanguardista na luta pelos direitos dos indígenas. Daí a história belíssima do primeiro parlamentar indígena da história do Brasil, Juruna. Você aí fala que nós precisamos de um projeto nacional de desenvolvimento porque vai resolver os problemas econômicos. Daí a obra de Celso Furtado. Você conhece a obra de Celso Furtado? Aí você me falar sobre desenvolvimento, mas que desenvolvimento que você defende? O desenvolvimento que o PSDB de repente defende no seu projeto neoliberal, onde as pessoas são coisas e só visa-se o lucro? Ou nós estamos falando do desenvolvimento no sentido mais amplo, onde o desenvolvimento é tu ter uma economia sólida, sem dúvida, contas sólidas, mas o desenvolvimento social, com a inclusão social das pessoas, com a inserção das camadas pobres para o desenvolvimento econômico. É onde nós vamos falar sim do problema da segurança pública, onde nós vamos sim falar do racismo estrutural, onde nós vamos falar sim da luta pela igualdade feminina, dos direitos dos grupos LGBTQI+. Mas eles vão falar, sim, vamos falar dessas pautas associadas a um entendimento que primeiro a gente planifica qual o sentido que nós queremos do Estado brasileiro. Então nós não queremos um Estado máximo nem mínimo, é o Estado necessário. E esse Estado necessário precisa atender essas demandas como precisa atender as demandas principais, ou ditas estruturais, para que essas demandas menores, que são também demandas de uma população carente de tudo, de educação, de saúde, de segurança, de emprego, que elas possam ser atendidas.
Porque senão, se eu ficar falando que o PND já está pronto, que tudo que essas pautas identitárias, e aí vem com esse discurso anti-identitário, que na verdade é um discurso neofascista, mofado, e que vem por grupos que apoiam e adoram Enéas, mas não conhecem Brizola, e que querem de repente se dizer trabalhistas. Mas o sujeito é trabalhista, mas não conhece a história de Jango, não conhece a história de Neiva Moreira, não conhece, vai falar sobre eles, o cara se pensa assim, quem é? Se eu perguntar aqui para muitos que falam em PND, ô fulano, tu conhece Alceu Colares? Tem alguns que vão dizer que não conhecem. Ex-governador aí, tá vivo, graças a Deus, tá aí, vendendo saúde com quase 100 anos. Se a gente não conhecer a história do trabalhismo, o PND ele é mais um projeto do futuro que não vai acontecer. Porque a gente precisa associar o trabalhismo histórico, não congelar o passado, mas trazer o passado para o presente para a gente transformar o futuro. Senão, meus amigos, o resto é blá blá blá, é besteira. Eu sei que eu não vou ser muito visto, porque esse conteúdo não é um conteúdo que vai atrair aqueles que querem 24 horas ter uma certa divinização da imagem do Ciro, mas eu não vou fazer isso. Primeiro, que o Ciro não precisa disso. Segundo, que isso é a política do velho, trajado de novo. Não, eu não quero fazer isso. Eu estou defendendo um projeto nacional de desenvolvimento que esteja inacabado, para que eu, junto com você, junto com todos nós, façamos um Brasil diferente. Agora, eu quero dizer que PND, com discurso anti-identitário, no sentido de dizer que tudo que é pauta humana é identitário, é bobagem, esse discurso para mim é fascismo disfarçado e não me serve. E um discurso que não conhece o passado do trabalhismo, porque só quer divinizar o Ciro, também não é PND, não é trabalhismo. É qualquer coisa. Agora, se você não quer estudar a história do trabalho, você quer votar no Ciro, quer ser simpatizante do Ciro, continue sendo. Eu não tenho nada contra. Agora, se você quer ser militante, me desculpa, tá na hora de você pegar os livros e estudar. Devore os livros, busque as informações, busque se entender, busque entender o contexto do trabalhismo no século XXI, que daí você vai ver que a gente tem que falar disso para as pessoas e traduzir o trabalhismo para a população e mostrar para ela que não há mais espaço para essa palhaçada toda, essa disputa toda entre comunismo versus esquerda e etc, etc. Que na verdade nós somos de esquerda, mas nós defendemos o trabalhador, também defendemos quem mantém o trabalho, mas nós queremos um Estado que respeite e regule o trabalho e o trabalhador, e que regule a todos de maneira igual, no sentido que todos tenham respeito por tudo, e não essa mixórnia que nós temos das reformas que não são estruturantes, que não mudam nada, que só escraviza. Então, o resto é bobagem. Agora tem gente que quer falar, repito, de PND, mas não conhece a história do trabalhismo. Na verdade, o que nós temos hoje não é análise nem reflexão política, é palpite político, palpite de qualquer coisa, de gente que quer falar sem saber do que está falando.